Muito bom dia a todos. Se alguém puder me dizer se está nos ouvindo bem. Muito bom, tive a confirmação aqui. Então, oficialmente, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom estar com vocês aqui hoje. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Álvaro, sou o diretor comercial e de marketing da Information. Nós atuamos hoje ajudando empresas a estruturarem os seus processos, seus softwares, com foco em ERP e eficiência operacional. Mas não, hoje não falaremos sobre sistema. Vou continuar. Hoje nós decidimos fazer essa live porque existe um erro muito perigoso acontecendo. Muita empresa está tratando a reforma tributária como se fosse apenas uma mudança de imposto. E não é. O que está acontecendo é uma mudança estrutural na forma como as empresas operam, no financeiro, no fiscal, no comercial e até na forma de precificar. E quem não se preparar agora não vai ter apenas um problema fiscal, vai ter um problema de caixa, de margem e principalmente de competitividade. Aqui na Information, nós já lidamos com isso na prática, com os nossos clientes e principalmente nessa virada de 25 para 26, nós vimos uma coisa muito clara. Os clientes que se anteciparam sofreram menos e quem ignorou já começou a sentir. Por isso, hoje a ideia não é teoria, é trazer uma visão prática e estratégica do que já está acontecendo e do que vem pela frente. Teremos mais ou menos uns 50 minutos de bate-papo sobre essa reforma tributária e, ao final, deixaremos alguns minutos para responder as dúvidas que vocês enviarem para nós aqui no chat. Vocês vão olhar aí, tem uma caixinha PIR de perguntas e respostas. E para isso, nada melhor do que trazer quem está mergulhado nisso no dia a dia. Então, eu tenho o prazer de ter duas pessoas aqui ao meu lado. O Sidney, ele possui 30 anos de experiência em processos empresariais, ou seja, é alguém que não vê isso só na teoria, vive essa mudança dentro dos nossos clientes e das empresas diariamente e está envolvido com a parte tributária. A missão dele hoje é nos ajudar a traduzir essa reforma tributária de forma prática, sem juridiquês, mostrando o que realmente muda no dia a dia das empresas. E ao meu outro lado, e mediador dessa live, está o Luciano, que é o cofundador do portal ERP e do ERP Summit, ou seja, uma autoridade que acompanha de perto o que está acontecendo no mercado de gestão e tecnologia do Brasil, além de ter uma visão extremamente estratégica sobre o impacto dessa mudança para todas as empresas. E eu vou deixar, antes de abrir para vocês, pessoal, uma perguntinha simples. Mandem aí no PR para nós. Antes de nós começarmos a falar sobre o conteúdo, você que está nos ouvindo, sente que a sua empresa já está preparada para a reforma tributária? Sim ou não? Luciano, por gentileza. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Álvaro, obrigado pelo convite. Sidney, obrigado pelo convite e por estar aqui com você, né, nos próximos minutos, a gente poder conversar um pouco sobre esse tema. Pessoal, a gente está numa semana pós-RP Summit, né? Acho que vocês acompanharam aí o evento, que nós tivemos 2 dias de evento. E existem dois temas que foram temas muito discutidos nas palestras, nos painéis e nos corredores, né? Um deles é a inteligência artificial e, naturalmente, o outro é a reforma tributária, né? Foi um tema muito discutido, existe uma série de dúvidas e trazer essa conversa para cá, eu acho que é muito importante. Se tem um cenário hoje, a gente chegou num consenso lá sobre isso, né? Se existe um cenário hoje onde o usuário, o cliente final, seja qual for a vertical, tem que estar próximo do provedor, seja qual for o teu provedor, o provedor que você escolha para te acompanhar nessa jornada, esse momento é ele, é agora, né? Porque a gente vive um cenário onde o viés não é tecnológico, é um viés regulatório. Então, é preciso que você esteja muito próximo do seu provedor, aquele provedor que vai te atender, né? Uma coisa que eu combinei com o Sidney foi justamente isso que você falou, Álvaro. A gente vive num cenário tecnológico, né, e o fator tecnológico ele existe, mas uma coisa que eu combinei com o Sidney, nós vamos falar sobre pontos que são dúvidas e que podem afetar diretamente a tomada de decisão, o processo, a gestão dentro da empresa,
né? A gente não vai falar de software, ou seja, a ideia, a proposta é justamente essa, tá? A gente falar de dores e esclarecer dúvidas. Sidney, combinado, certo? Combinado. Legal. Então, vamos lá. Só para a gente iniciar, né? Só reforçando, pessoal, o que o Álvaro comentou, nós vamos separar os 10 minutos finais para perguntas e respostas. E se vocês já quiserem começar a enviar as perguntas, é importante, tá? Que a gente já vai separando e a gente vai compartilhar com o Sidney. Vamos lá, Sidney. Eu queria, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você nos situasse em relação ao tempo, né? Existem dúvidas, e existem algumas dúvidas ainda de que a reforma tributária já passou, né? Ou seja, na verdade, a gente começou e está começando esse ano efetivamente as mudanças. Então, antes da gente entrar nos outros pontos, eu queria que você nos situasse em termos de tempo. Qual o tempo agora? Onde a gente está? Bom dia, Luciano, bom dia, Álvaro, bom dia a todos que estão assistindo a gente. Bom, todo mundo pensa que ela já entrou, né? Mudou para 2026, entrou, não mudou muita coisa, tem que mandar as tagzinhas lá da nota fiscal eletrônica, né? Mas, na verdade, isso é só o começo, né? Isso assim, na verdade, hoje não está nem fazendo muita validação, até porque a própria Receita não estava muito atualizada, né? Ela não conseguiu implementar tudo que ela queria no tempo hábil, né? Então, assim, 2026 é um teste, né? Que as empresas devem usar esse teste, esse tempo, né? Para se orientar, para ver o que vai acontecer no futuro. E é o que não está acontecendo, né? Muitas empresas não estão olhando lá para frente o que vai acontecer, né? Mas em 2027 que realmente vai começar para valer, né? A gente está começando essa jornada, né? Falando agora de alguns temas, né, que eu acho que são importantes a gente compartilhar, e a gente vai compartilhar, que são temas que, como a gente comentou agora há pouco, vão, né, impactar diretamente o dia a dia dos gestores, do empresário, né, do decisor dentro da empresa. Um dos temas que, inclusive, a gente colocou e foi dentro da reforma tributária, foi um tema que teve muito destaque, foi a questão do split payment, né? O que vai mudar na prática, Sidney, a utilização do split payment? O que isso impacta a realidade das empresas? Como isso vai impactar a realidade das empresas? Vamos lá, né? Primeiro, o split payment, ele é bastante ambicioso, né? Porque a tendência, né, o que o Brasil quer é colocar ele como de forma ampla, né? E de forma ampla, assim, a gente não tem muito conhecimento de alguns países que já tentaram e não conseguiram, né? Nenhum país que colocou hoje o split payment fez de forma plena, né? Eu não duvido da capacidade do Brasil, não, até porque a capacidade técnica do desenvolvedor brasileiro, né? Pode ver com o projeto SPED, que começou lá atrás, com a nota eletrônica, né? E hoje estamos chegando na fase aí da reforma tributária, né? Então, se pegar, por exemplo, países como a Itália, né? A Itália ela conseguiu implementar, mas somente no serviço público, né? Expandiu para algumas empresas controladas ainda, né? Ou ainda algumas listadas em bolsa de valores, né? A Polônia também ela conseguiu implementar também em alguns setores, tá? Isso já faz tempo, já faz aí uns 5 ou 6 anos que eles conseguiram implementar, né? E se tornou obrigatório, principalmente na parte de aço, combustíveis, né? Enfim, que também a gente tem coisas específicas no Brasil em relação a combustíveis, né? E outros países da Europa também fizeram essa tentativa. Outros não conseguiram implementar, né? Tiveram que voltar atrás. Mas isso não significa que o Brasil não vá conseguir. Agora, o que ele é basicamente, né? Ele é basicamente o quê? Quando você efetua, né, uma emissão de uma nota, né, ele já vai subir para um ambiente, né, em que já vai estar separado esse imposto. Ou seja, quando quando for efetuado o pagamento, né, quem vendeu recebe somente a parte que lhe é de direito, né, ou seja, o valor da mercadoria. Os impostos já são retidos naquele momento, ou seja,
que muda para quem vai pagar um boleto no banco ou pela internet? Não muda muita coisa, né? Ele vai lá, vai pagar o valor que está lá, porém a instituição financeira vai subir em dois valores, né? Um ele vai repassar para o cliente, né? Ou seja, para quem vendeu, perdão, para o fornecedor, para quem vendeu a mercadoria, e a outra parte já vai subir automaticamente para o governo, né? O cronograma disso, né? Já que você tinha me perguntado de datas aí, né? Em 2027 ele vai entrar somente para o B2B, né? Ou seja, só de empresas para empresas, né? E aí no final de 27 para 28, daí ele entra também para o B2C, né? Que daí são as vendas ao consumidor final. Bom, vamos lá, Perfeito. né? Isso aí, né? É, como eu disse, né, a gente tem capacidade, mas a pergunta é, né, será que as empresas vão se adaptar a essa realidade, né? Será que a gente vai conseguir fazer isso, né? Só para complementar, Luciano, desculpe, né? Isso aí gerou um problema, vai gerar um problema em 2027, né? Que é assim, vai tirar aquele pequeno fôlego que as empresas tinham, né, na hora de pagar os impostos, né? Por quê? Hoje, né, tudo é pelo regime de competência, né? Ou seja, você emitiu uma nota ou você recebeu uma mercadoria, né, tanto o débito quanto o crédito daquele imposto, ele é feito no ato da emissão do documento, né, quando entra a mercadoria ou quando você emite a nota, né? Isso vai mudar um pouco, né? Por quê? Esse crédito de imposto que hoje ele é feito aqui no momento do recebimento da mercadoria, ele vai acontecer somente no pagamento, ou seja, o débito do imposto ele vai ficar pelo regime de competência. Emitiu a nota, o imposto é devido. Porém, o crédito do imposto lá do outro lado, quem vai ter o direito ao crédito, ele vai acontecer somente no pagamento, né? Ou seja, imagina que você comprou uma mercadoria para daqui a 60 dias, né? A mercadoria chega aqui na sua empresa, você não vai mais tomar esse crédito, né? Esse crédito ele vai vir somente quando ocorrer o pagamento daqui a 60 dias, né? Então, esse pequeno capital de giro que as empresas utilizavam, né? Que esse crédito de imposto, ele deixa de existir. É uma mudança de cultura de gestão, né? Ou seja, as empresas criaram o hábito de, realmente é o que você falou, né? De criaram o hábito de trabalhar com esse valor, e aí se você não tem, como você falou bem, né, Sidney, se você não tem uma gestão mais apurada, isso pode diretamente impactar teu fluxo de caixa, né? É, existe uma questão, Sidney, que o pessoal levantou lá, né? Naturalmente, hoje, quando você fala no cenário de competitividade, hoje as empresas têm pensado muito mais em ter um compliance muito bem alinhado e não só alinhado, como praticado, né? Sim. Que às vezes essa é a questão, né? Mas quando a gente fala em compliance fiscal, né? É, esse cenário ele vai simplificar ou vai complicar a situação da empresa, né? O risco fiscal, na tua percepção, vai aumentar ou não necessariamente vai aumentar? É, como o Álvaro, né, na abertura do Álvaro lá, ele já comentou, né? Não é só uma mudança de imposto ou um ajuste, né? Na verdade, né, o que o governo faz, ele cria mecanismos de você se autofiscalizar, né? Só que no decorrer do tempo aí, né, com o passar dos anos, isso aí virou um manicômio tributário, né? Ou seja, o que o governo está tentando fazer? Está tentando simplificar a forma de você se autofiscalizar. Então, ele não é como, né, de novo, né, como o Álvaro disse, não é só um ajuste de alíquota, né? Existe uma mudança da arquitetura disso daí, né? Da forma de pagamento de impostos, né? E, obviamente, o governo não faz nada para simplificar para o empresário, né? Todo mundo que me conhece sabe que eu sou um defensor do empresário, né? Eu acho um absurdo, né, o que um empresário paga para pagar impostos, né? Só para manter o compliance em dia, né? Assim, vai ser uma forma das empresas ter que se adaptar a isso, né? Que essa transição vai até 2033, né? Então tem que se adequar, né? Não vamos falar de sistema, mas adequar sistemas, né? A governança da empresa também, né? Realinhar ou readequar processos, né? Uma série de coisas vai mudar, né? Então, por exemplo, né? Qual que é a melhor forma, né? De garantir esse compliance, né? Para que ela tenha, né,
tranquilidade, né, e evite autuações, notificações, né, que é o quê, né, garantir, né, que se prevenir, né, para garantir o compliance sem correr muitos riscos, né, então tem que mudar a política interna de treinamento, de adequação, de rotinas, tudo mais, né? Fazer auditorias constantes, né, para que ela possa identificar, né, o mais rápido possível algumas inconformidades, tá? E também, obviamente, ter um plano de ação para corrigir tudo isso daí, né? Então, assim, isso é o principal do compliance é isso daí, tá? Perfeito, Cid. Uma outra coisa que o pessoal, e realmente é um desafio, né, que o pessoal levantou muito lá no RP Summit, é esse cenário híbrido, né, que as empresas vão ter que conviver, elas como empresas e também os provedores de software apoiando essas empresas, né, que é esse cenário híbrido onde, ao mesmo tempo que você está nas obrigações fiscais de agora, você também tem que praticar as obrigações fiscais do futuro, né? É, como é que você enxerga esse cenário de trabalho híbrido, os desafios que as empresas têm, né? E qual é a melhor sugestão para poder seguir esse cenário, que, de novo, é um cenário inevitável. É inevitável, né? E aí vai mostrar a capacidade das empresas, né, de gerir todo esse trabalho dobrado, né? Ou redobrado. Então vamos lá. A primeira coisa, né? A gente volta um pouquinho, né? Porque tem que falar do compliance, é fazer o quê? Compreender exatamente o que vai acontecer. Lembra, a transição ela vai de 27 a 33, né? Para implementar toda a reforma tributária. Então, assim, eu primeiro precisa compreender exatamente, né, o que vai acontecer com seus alíquotos, a questão da cumulatividade, não cumulatividade, né, ou seja, muda bastante as regras, né? Então, vai ter que ter um trabalho dobrado e ela vai ter que se alinhar a isso, né? Logicamente, né, mais uma vez, né, treinamento, né, auditoria, né, de todos os processos aí, tá? Principalmente das áreas contábeis e tributárias, né? Então, assim, se não tiver bem alinhado, se o pessoal não tiver estudando o que vai acontecer, né? é, não vai conseguir alinhar e atender todas as obrigações. Por isso que a gente focou não falar em sistemas, né? Por quê? O sistema ele faz parte. Nós estamos aqui fazendo do nosso lado, fazendo a nossa parte, né? Eu não gosto muito de falar disso, para mim isso é uma parte, né? A parte é a pessoa jurídica, né? Mas enfim, a nossa parte a gente está atualizando, está se antecipando, né? O máximo possível para ajudar as empresas, né? Então, assim, as empresas precisam se ajudar também, né? Então, assim, eu acho que o trabalho dobrado, a qualificação é o mais importante para todo mundo, tá? Uma coisa que a gente, né, eu vou frisar isso de novo, né? Uma coisa que nós falamos muito e chegou num consenso dentro do RP Summit mesmo, entre todos, né? De novo, né, se existe um momento onde o cliente final, o usuário e o provedor de software que ele escolheu, por isso a importância de você escolher o provedor correto, que ele tem que estar junto nessa jornada, o momento é agora, né? Porque vocês, os dois, não tem, é um viés regulatório que a gente fica suscetível à mudança, a gente falou sobre isso, né, Sidney? Sim. É o governo, né? Ele pode eventualmente fazer alguma mudança. Então, essa proximidade entre provedor e usuário precisa estar junto. Esses dois têm que estar juntos, né? Uma reforma como essa, né, naturalmente, ela é costurada de várias formas, né, e muitas aprovações, e muitas etapas, e uma reconfiguração de processos, né? E uma das coisas que o pessoal tem discutido também é como isso vai funcionar para as empresas que ela não é uma indústria, né? É uma empresa de serviços, né? Que é um outro cenário, é um outro tipo de tributação, é uma mecânica diferente. É, na tua percepção, quem vai perder mais com a reforma, não é? Como é que vai ser a questão da política de impostos para a área de serviços? Isso é um ponto bastante importante, né? Porque a gente sabe
que muito da nossa economia gira em torno de empresas de serviço, né? Eu só queria voltar um pouquinho, né? Assim, qual que é a ideia desse bate-papo hoje, dessa conversa, né? Tem muita coisa para ser feita ainda, tem muita coisa para ser mudada, muita coisa não está definida, né? Então tem um monte, assim, a maioria das perguntas de hoje não são respondidas, né? Por quê? Tem muita coisa para mudar, tem muita coisa que não está definido ainda, né? Por um outro lado, né, daí falando das empresas de serviço, né, ela vai sofrer bastante, por quê? Ela tem que fazer uma análise muito bem feita, né, do que é o mercado dela, né? Quem são os fornecedores, quem são os clientes, por quê? Se ela não fizer isso, ela vai ter um problema muito sério. Hoje, né, você pegar uma empresa de serviço aí que, que vende para comércio ou ainda vende para consumidor final, né? Ela faz lá o recolhimento dela pelo regime cumulativo, ou seja, é um percentual sobre o seu faturamento, né? Esse percentual sobre faturamento, falando de PIS e COFINS, basicamente, que é o que entra agora, né, em vigor em 2027, né, ela paga lá 3,65, né, que é os 3 do COFINS e o 65 do, do PIS. Tá? Agora, se ela vai entrar com o CBS vai ter uma alíquota que tá, nem isso ainda está exatamente definido, batido o martelo, né? Nós vamos falar de uma alíquota de 8,8, né? Eu acredito que vai ser regulamentado, né, para fazer pelo regime cumulativo ainda, recolher uma única DAS lá, né, ou seja, um único valor pelo faturamento, vai ser reduzido, né? Deve ter um percentual dentro do percentual de recolhimento das empresas de serviço, algumas do simples, ela vai ter um percentual pequeno. Agora, por um outro lado, como toda a cadeia vai ser tributada, né, esse cara que vende, né, essa empresa que vende para empresas de comércio, ele é vantajoso, ele se torna vantajoso para essa empresa continuar comprando dele, né? Por quê? Ela vai querer tomar o crédito dela, né? Se ela não tem direito ao crédito, hoje isso já acontece, né? Quando a empresa é do Simples lá, né? Isso já acontece, a empresa, olha, se você pegar lá, por exemplo, num bom software lá, que ele vai te definir, como vai fazer uma cotação, colocar lá 3, 4 fornecedores lá, se ele tiver, ele vai olhar não só o valor da mercadoria, prazo de entrega, uma série de outros variáveis ali, mas uma coisa que ele olha é se esse cara te dá direito a crédito de imposto, né? Então é aí que você falou, né, do regime híbrido, né? Ele vai ter que fazer essa opção aí, né? Então, o que que acontece, né? Ele vai ter que fazer uma avaliação muito bem feita, né, de quem é o cliente dele, para quem que ele fatura, né? Por quê? Como vai ser permitido esse regime híbrido, né? Ou seja, ele pode falar assim, olha, eu vou continuar no Simples, vou continuar com uma empresa de serviço, mas eu vou colocar de forma, vou recolher separadamente, né, a parte do CBS e do IBS, né? Se ele fizer essa opção, né, ele se torna mais atrativo para quem está comprando dele, né? Porque essa empresa que está comprando dele, ela pode se aproveitar desses valores de impostos, né? Assim, é bastante. é, Vai ter que ter um critério muito bem elaborado, né, para isso daí, tá? Então tem que simular, de novo, né, mais uma vez, 2026 é o ano de se fazer as análises, de fazer as simulações, né? Então tem que fazer simulação de mapear a cadeia de fornecedor, mapear perfil de faturamento, né, para que ele possa tomar essa decisão, né? Eu escutei isso muitas vezes, né? Você falou de novo, 2026 é o ano das simulações, para você entender a melhor maneira que você deve caminhar, né? É, e aí, Sidney, pegando a linha do tempo aqui, né? 2027, o impacto É, real, o impacto real, 2027, o que vai mudar de verdade? Aí você falou do simples, né? Você comentou do sim. simples, né? O simples vai continuar sendo vantajoso. Então, como é que vai ser assim em 2007, 2027, né? Como eu disse lá, né, assim, por exemplo, se você fizer hoje você tem um crédito restrito, né, quando é uma empresa do Simples, né, como eu disse, né, quando se faz o bom RP, quando você faz uma cotação lá, ele já leva isso em consideração
o crédito que essa empresa do Simples pode te oferecer, né? Mas enfim, aí se a gente for olhar lá na frente como vai ser, de novo, o cara tem que fazer uma opção por um regime híbrido ou não, né? E isso, olha a importância disso, né? De se fazer a simulação, né? Focar bem nesse ponto, né? Que essa opção para 2027, as empresas têm que fazer até setembro de 2026. Né? Ou seja, em setembro as empresas têm que ter tudo feito, ou seja, nós estamos falando de 6 meses aí, né? Aliás, dia 26 de setembro, nós estamos no mês 3, setembro são 6 meses exatamente, né? Eu tenho que fazer essa opção porque ela vale é irrevogável, tá? Ela faz pelos próximos 6 meses, né? Ou seja, ela não pode voltar atrás, né? Se ela tomar uma decisão errada de manter um CBS por fora, mas falar, nossa, estou recolhendo 8,5, mas eu não quero mais essa opção, eu quero ficar tudo dentro, né, do simples, né? Inclusive o CBS, BS, ela não vai poder fazer isso revogado de um dia para a noite, né? Ela tem que esperar 6 meses, ficar nesse regime por 6 meses, né? Nesse regime híbrido até ela poder voltar atrás. Então, é a mesma coisa que hoje as empresas que optam, né, pelo lucro real ou lucro presumido, né? É a mesma opção que ele vai ter que fazer também dessa forma aí para 2027, né? E isso tem que ficar muito bem claro. Ela tem que fazer essa opção até o mês de setembro deste ano aqui, tá? Legal, Sidney. Pessoal, pode começar a enviar as perguntas, tá? A gente já começou a receber. Obrigado pelas perguntas. Podem enviar que depois no final eu compartilho com o Sidney. Sidney, você falou aí, né, sobre os novos impostos, né, as novas obrigações, o IBS e o CBS, que eles começaram a ser praticados e simulados a partir de 2026, né, como a gente comentou. Vai aumentar a burocracia? O que está definido já em relação a esses impostos? O que ainda não é certeza? Eu queria que você falasse um pouco sobre essas novas obrigações. Então, Luciano, vamos lá. Como eu disse, né, anteriormente, é isso aí, tem muita coisa a ser definida ainda, né? Então, por exemplo, né, como que a gente vai apresentar essas informações? Ó, vamos olhar lá no comecinho, né? Eu falei, olha, quando você emite uma nota, ela já vai subir, né, para o ambiente, né, do governo, né? Já tem lá o quanto você está devendo aquele imposto, aquele documento que você emitiu. Ele também vai controlar lá os seus créditos, enfim. Essa informação, como que a gente vai apresentar, né? Ora, hoje a gente tem uma série de obrigações acessórias para mostrar essas informações. Aonde vai entrar o CBS e o IBS, né? A gente sabe que de alguma forma, apesar de estar lá, né, tudo já na base da receita, né? Como que a gente vai apresentar essas informações? A gente não sabe ainda se ela vai entrar para um SPED novo, né, ou vai entrar para um REINF, né? O que a gente sabe é que alguns setores específicos, né, por exemplo, de combustíveis, de serviços financeiros, seguros, né, mesmo cooperativas, imobiliárias, elas vão tem uma declaração lá de regimes especiais, né, que acho que o pessoal chama de DER, né? Só que assim, vai ter essa obrigação, só que o comitê gestor, ele liberou isso daí somente no dia 25/2, ou seja, faz 31 dias que ele liberou o como que é a parte técnica, né? Como vou desenvolver, né? Isso daí. Então, assim, a gente tem muita coisa mudando ainda, né? Ora, se isso saiu faz um mês, certamente isso foi uma primeira que se colocou aí. Isso vai ter muito ajuste a ser executado, vai ter muita coisa para ser feita ainda, né? Então, assim, das obrigações são essas aí, sem contar os outros documentos aí, né? Tem alguns documentos que entraram, já estão valendo esse ano, né? Os modelos 77, 76 e 75, né? De notas de água e saneamento, de gás, mas o mais importante é a de alienação de bens imóveis, né? Que daí muita empresa vai ser obrigada, principalmente as construtoras, né? Que também é uma gama grande de clientes da gente, né? Que tem esse novo documento fiscal. Tudo era feito antigamente com base em contrato, né? Aqueles planos 100, lembra lá atrás quando existia aqueles planos 100, aquelas coisas, tudo feito com base em contrato e tal, né? Mas hoje tem que ser através de documento fiscal, tá? Então, assim, isso são as principais mudanças, tá?
Então, assim, né, essa regulamentação aí da nota fiscal eletrônica de alienação de bens imóveis, né? Ela já está até valendo, né? Que já é em 2026, tá? Então ela entrou já com base. Quem que vai ter que emitir? Eu não vou me aprofundar, até por ter um pouco de falta de conhecimento, mas até pessoa física vai ter que emitir esse documento. De que forma que vai ser isso, eu não saberia te responder nesse momento, tá? Mas não só pessoa jurídica, como pessoa física também, né? Que tem operações imobiliárias, vão ter que emitir esse documento, tá? É uma coisa que a gente, né, e a gente falou, né, vem discutindo e é um consenso entre todos, né? O processo começou, todos caminham de forma conjunta, né? Mas existem algumas coisas e alguns pontos que não foram totalmente resolvidos, porque o viés é um viés regulatório, né? E isso pode ser ajustado, isso pode mudar, né? E eu acho que isso é um consenso entre todos. Um outro tema, né, que é uma dor, né, a gente tem a percepção que é uma dor, Sidney, é a tal da apuração assistida, né? Vamos lá, né, o governo vai calcular o imposto da empresa, é isso que vai acontecer? O que na prática, pelo menos hoje, né, o que na prática vai mudar, né? Vamos lá. A apuração assistida está diretamente ligada ao split payment, né? Ou seja, o que é apuração assistida, né? Quando você emite uma nota fiscal, como eu disse, ela já sobe lá o valor devido para a Receita. E esse valor vai, do valor devido, ele vai para a apuração assistida, né? Assim como quando ocorrer o pagamento, também ele vai subir, né? Lembra que eu falei lá atrás, né? Olha, quando houver o efetivo pagamento, né? Um boleto pago lá, parte, a instituição financeira já vai separar a parte para quem é devido, para quem forneceu, né? O serviço ou a mercadoria, né? E parte já sobe para a apuração assistida. De novo, mais uma vez, tem muita coisa a ser ainda definido, né? Até porque nós temos vários métodos do split payment, né? Então, é, mais uma vez, eu não duvido da capacidade técnica do Brasil desenvolver isso, tá? Mas assim, imagine, eles já estão falando até em ter nessa apuração assistida, quando uma empresa emitir uma nota, se ela tiver muito crédito de imposto, né? Quando for efetivamente pago aquele documento fiscal, ele não vai fazer a retenção, né? Ou seja, a instituição financeira vai olhar lá e falar, não, esse cara já tem crédito demais aqui, vou repassar tudo para ele. Isso é uma coisa que pode vir a acontecer, tá? Então, a apuração assistida nada mais é do que um ambiente da Receita, onde a empresa vai olhar para aquele ambiente e ele vai saber o quanto ele deve, né? Ou seja, ele vai fazer uma consolidação automática de débitos e créditos, tanto do CBS quanto do IBS, tá? Então, assim, hoje a gente já viu, né, tem até com empresas, com clientes que devem estar assistindo a gente aqui, né? Nós já olhamos como que funciona isso, né? A gente ficou monitorando lá, né, esse ambiente da apuração assistida, né? E a gente vê que emitiu a nota, ela já entra automaticamente lá, ou seja, quando faz a aprovação no Cefaz, ele retorna para a empresa que o documento fiscal foi aprovado e nesse mesmo momento ele já sobe para a apuração assistida, tá? Assim, o que a gente não conseguiu ver ainda realmente são a parte do crédito, tá? Isso eu não consegui visualizar ainda lá, né? Até porque não deve estar funcionando ainda para ninguém, né? Então, para quem já tem olhado, já tem se interessado em olhar lá o que acontece na apuração assistida, né? Então, os créditos a gente não está vendo ainda, né? Mas basicamente vai funcionar como, né? Como funciona hoje, né? Aquela questão da CTF Web, né? Hoje você entra lá e você sabe o valor que é devido, né? Na apuração assistida vai ser a mesma coisa em relação ao CBS e IBS. Ele vai te dar lá um valor que é devido, né? O que você pode fazer é contestar, mas basicamente ele está lá aquele valor que você vai ter que pagar, né? Tá certo? Mais uma vez, né? O que é importante é a empresa ter mecanismos, né? De auditar isso daí, né? Ela não pode, com base em que
que ela vai colocar lá ou questionar aquele valor que está lá, né? Ela tem que ter uma auditoria interna para saber se aquilo que está lá realmente é o correto, né? Perfeito. Sidney, tem uma questão, eu não vou entrar em questões políticas, né? Políticas partidárias, mas existe uma questão que é estrutural quando a gente fala desse país, né? Porque é assim que as coisas funcionam, né? A gente pode questionar, enfim, né, como cidadão, mas as coisas têm funcionado assim. E eu diria para você, e acho que você vai concordar comigo, que a demora na concretização do processo e as mudanças tem muito a ver com uma coisa chamada centralização do poder, né? Que tem a ver com, olha, o meu estado vai perder, o meu vai ganhar mais, se o meu se é o mesmo valor, se um perde é porque alguém está ganhando, e se nenhum dos dois quer perder, a conta acaba caindo, né, para o empresário, enfim, né, a gente sabe que é assim, sem entrar em questões políticas partidárias. Na tua percepção, essa reforma vai tirar as autonomias dos estados? Isso para a empresa, né, para o empresário, para a empresa, isso pode gerar algum tipo de risco? É uma pergunta delicada que eu sei que você não tem todas as respostas, não está na tua mão, está na mão das empresas, mas assim, como é que você enxerga esse cenário, né, de centralização do poder e as empresas? Luciano, isso aí é um ponto bastante polêmico, né? Para não dizer nevrálgico, né? Porque assim, realmente, né? Tirando de lado toda a questão política disso, realmente vai haver um poder centralizado. Vamos lá. Como que é composto? Vamos falar do IBS, tá? O IBS que daí é o que vai substituir o ICMS e o ISS, né? Que daí, né, entramos aí na fase de transitória de 27 a 33, tá? Foi criado um comitê gestor recentemente, tá, né? Na verdade, ele foi criado pela lei complementar, tal, né? Mas enfim, só para você ter ideia, a presidência desse comitê gestor, ela foi definida agora, dia 11, se eu não me enganar, tá? Então, assim, e o primeiro presidente, a título de curiosidade, é o secretário da Fazenda do Mato Grosso do Sul, tá? E ele, na verdade, a vice-presidência é composta também pelos secretários de Fazenda dos estados de São Paulo e Minas Gerais, tá? Vice-presidência. Mas o que que ele é, né? Ele foi criado, e são 54 representantes do IBS, né? Ele fica centralizado, ele fica em Brasília, né? Ou seja, fisicamente ele está lá em Brasília, né? O comitê gestor. E 27 desses 54 representantes é um representante por estado, né? Os outros 27 são 13 de grandes cidades, tá? E 14 definidos pela Confederação Nacional de Municípios, né? Então, nós estamos falando aí de 27 municípios representando os 5.400 municípios do país. Assim, fica. Que esse comitê vai fazer, né? É ele que vai editar norma, vai fiscalizar contribuinte, vai controlar fluxo de caixa e vai financiar a política pública, né? Então, assim, é uma centralização, do meu ponto de vista, de novo, né? Isso sou eu que estou falando, que eu acho bastante perigoso, né? Por que isso, né? Os governadores, os prefeitos que foram eleitos, né, democraticamente em todos os seus territórios, né, eles vão ficar dependentes de uma decisão e repasse técnico, né, e repasse de valores, né, que vai estar concentrado em Brasília, né? Então, isso é bastante perigoso. Isso, mais uma vez, né, isso é o meu ponto de vista, tá? Então, o que que acontece? Isso vai dificultar para o cara fazer a gestão dos orçamentos que ele tem, né? Então, por exemplo, né, como que um comitê, né, composto aí de 54 representantes aí, né? Como que ele vai saber qual que é a necessidade, né, de um municípiozinho que uma necessidade simples, né, de uma infraestrutura de saneamento, seja de obra viária, seja lá o que for, ele vai ficar dependente disso, né? Então, para mim, num primeiro momento, tá?
num primeiro momento, essa autonomia política, né, administrativa, né, ou financeira, tá? Ela está retirada de estados e municípios, né? Sim, isso fica a longo prazo. Acho que assim essa capacidade de responder diretamente para o cidadão vai diminuir. Então, a gente está falando, né? Não é só das empresas, né? Aqui, né, por isso que eu falo que é um ponto nevrálgico, né? Que é bastante polêmico, porque daí a gente está saindo um pouco da esfera do ambiente empresarial, né? Nós estamos falando do dia a dia de cada cidadão, né? Porque você imagina uma cidade pequena, né? A gente mora, né? Mora no interior, uma cidade relativamente pequena, ela fica sujeita, né? A, a um comitê que está lá em Brasília, né? Para destinar valores para o município, para estados e municípios. É bastante complexo esse ponto, tá? Assim, né? Então, a gente vai estudando, vai lendo, né? Estão falando que antigamente tinha-se um federalismo cooperativo, né? Ele vai passar a ser coercitivo, né? Ele vai depender de posição política, né? A gente não quer falar de política, mas lá ele vai depender de posição política, né? Então tem uma série de critérios aí que ainda não estão definidos, tá? Como vai ser essa distribuição? Tudo isso depende de regulamentação. Só para vocês terem ideia, né? A gente entra na própria página do IBS, se eu não me enganar, se alguém tiver interessado em dar uma olhada, já é o CGIBS .gov.br, se eu não me enganar, pode entrar lá que vai ver, né, o que eu disse aí da presidência, que foi formado agora, né, faz 15 dias, tá? E também muito lugar que você entra lá que fala, está em construção, né? Porque tem muita coisa a ser definida, nem o próprio site funciona é, muito bem ainda, tá? O ponto principal disso, cara, que eu acho que assim é que ele tem na lei complementar lá ele fala também de datas, né, de até quando vai essa questão aí, tá? Então assim não é uma coisa que vai se mudar nos próximos anos, não. Independente, mais uma vez, né, independente de posição política, seja lá quem é o governo que vai ficar ou vai entrar, isso não vai mudar nada, não, tá? Isso aí continua, vai ficar na mão deles lá, tá bom? É uma questão estrutural, né, de país. Vamos lá. Pessoal, as perguntas começaram a chegar, obrigado, tá? A gente vai compartilhar no final. E aí, Sidney, vamos lá, que tem alguns temas que eu quero abordar com você. Ok, na prática do dia a dia, né? Adaptações contábeis, custo, estoque, naturalmente o impacto também, se você não toma a conduta correta, ele também será operacional, né? O que vai mudar dentro da empresa, no dia a dia, ali na rotina? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, vamos lá, né? Assim, tem muitas adaptações. A gente já, mais uma vez, né? A gente já falou bastante do que tem que mudar, vai ter que mudar um pouco de rotina, uma série de adaptações tem que ser feitas, treinamentos principalmente, né? Enfim, mas tem algumas coisas que tem que ser levadas em consideração. Por exemplo, né? É, a parte de estoque, de custos, né? E até de prática contábil, né? Então, vamos lá. Hoje a gente pega, né, nessa guerra fiscal que existe, né, entre estados, né, entre os estados aí, né, muitas empresas elas abrem distribuições, ou escritórios comerciais, ou seja, criam novas empresas em outros estados pela facilidade e pelos benefícios fiscais, né? Ora, como o CBS-BS ele vai ser recolhido no destino, né? Ele vai ser direcionado para o destino. Então, assim, tem que tomar muito cuidado e tem que rever essa questão de distribuição, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, né, a gente tem bastante conhecimento de empresas aí que estão se mudando por Espírito Santo por conta de benefícios fiscais, né? Ele vai ter que reavaliar isso, né? Por quê? Pouco importa onde ele vai estar, né? Ele vai ter que olhar para, né, para quem, mais uma vez, né? Olhar o faturamento dele, para quem que ele está faturando, para quem que é que ele está vendendo, né? Para tomar essa decisão desse custo, desse estoque, nesse ponto, né? Então, por exemplo, outra coisa que muda é a composição de valores, de preços, né? Hoje, se você pegar, né? Que valores que você atribui do seu estoque hoje? É o valor de mercadoria menos os impostos que você tomou crédito. Ora, se você pegar hoje, se for fazer uma análise
fria aí, né, de um ICMS, por exemplo, né, que ele está embutido no valor da mercadoria, quando você compra uma mercadoria que você vai contabilizar ela no seu estoque, você contabiliza o quê? O valor dela menos o imposto que você tomou crédito. Ora, o CBS-BS, ele é por fora. Né? Então, quando você fala de valor de mercadoria, é o valor de mercadoria, os impostos eles estão por fora. Né? Então, num primeiro momento, né, qual que é o custo de aquisição desse cara aí? Né? No primeiro momento, se você olhar, né, duas coluninhas ali, ó, que você tinha comprado R$ 1.000 em mercadoria, né, no modelo cumulativo, no modelo hoje, né? O que você vai fazer? Você vai olhar, você vai, bom, 1.000 menos os impostos, ele vai dar um valor menor de 1.000. Ora, com o CBS-BS, comprou 1.000 de mercadoria, o valor da sua nota ele vai ser de 1.000 mais o CBS-BS, ou seja, qual que é o valor da mercadoria? Você já está por fora aquele imposto, né? Ou seja, o valor da mercadoria é o custo médio dela lá, né? O perdão, o custo da aquisição dela, né? Então, isso muda bastante, né? Então, o que acontece, né? Se você pegar por um outro lado, né, olhar para uma empresa de varejo, né? A gente está falando aqui de quando fala de estoque, né, pensa muito em processo produtivo, né, até porque é o maior número de empresas que a gente tem hoje na parte industrial, né, mas vamos olhar para o varejo também, né? Se você olhar para o varejo hoje, esse cara, o que ele faz lá no estoque dele, né? Ele toma um crédito de pouca coisa, né? Toma um crédito de um ICMS, né, um PIS e um COFINS, enfim, né? Ele vai passar a ter crédito de outras coisas, por exemplo, né? A partir do princípio, a gente já falou lá das empresas imobiliárias. Se ela vai ter que emitir um documento fiscal com CBS e BS, a empresa de varejo que paga aluguel, ela vai ter direito a esse crédito. Né? Lembra? Não tem distinção sobre o que é. Tem o débito do imposto, você tem o crédito do imposto. Né? Então, por exemplo, a empresa de comércio hoje, né, as indústrias com base em laudo, né, ela consegue pegar uma parcela de crédito de imposto de conta de energia, né? Ela consegue uma boa parcela disso. A empresa de comércio, não, ela não toma crédito dos impostos sobre a energia elétrica. E ela vai passar a ter direito. Né? Então, isso muda bastante para as empresas de comércio. Né? Por o lado contábil, né, obviamente, né, os contadores aí que estão nos assistindo aí vão ter que criar novas linhas na DRE dele, né, para poder mostrar isso, né? E o mais importante, né, de novo, falar mais uma vez, né, de auditoria, né? Tem que auditar, de testar, de simular, né? Entendeu? E para 2026, se possível, fazer essas apurações paralelas aí, tá? Perfeito, Sidney. É assim, né? A gente vai se aprofundando nas dores, aí o pessoal vai começando a É. perguntar, como a gente comentou, existem muitas dúvidas ainda, Então, né? só, desculpe te interromper, Luciano, mas como a gente estava conversando, né, outros dias aí, né, o que acontece? A gente se começa a estudar o assunto, né, a gente está fazendo aqui, programando aí um dia de hoje de 1 hora, que aliás estamos quase no final aí já, né, mas enfim, esse assunto daria para fazer uma live de um dia inteiro, no mínimo, né, mas vamos Exatamente. lá, vamos lá. Vamos lá. Antes da gente encerrar e abrir para as perguntas, que eu quero compartilhar as perguntas com você, queria que você falasse rapidamente sobre nota de débito e crédito. Perfeito, vamos lá. Esse foi também um tema fiscal que o pessoal comentou muito, né? É. O que vai mudar? O que vai mudar na nota fiscal? Vamos lá. O que muda para a nota fiscal lá? Nota de débito, nota de crédito. De novo, né? A gente vai falar mais uma vez aí, né? De necessidade de treinamento, necessidade de reavaliação, né? Da estrutura, né? De quem faz o quê. Por quê? A nota de débito e nota de crédito ela entra agora no mês de maio, tá? A gente já tentou fazer alguns testes aí, já tentamos, lógico, a gente fica tentando se antecipar a ele, a gente teve um monte de rejeição, porque o Cefaz ainda não tá aceitando, né, as novas tags aí, né, ou ainda nem fazendo as validações deles, né? Então tive algumas rejeições por conta disso, tá? Porque a gente já tentou emitir nota de débito e nota de crédito, né? A gente acabou tendo, como havia necessidade, tendo que emitir como nota normal mesmo, tá? Mas o que acontece? A nota de débito e nota de crédito, ela vem para tirar algumas coisas que eram feitas antigamente sem documento fiscal, né? Então, por exemplo, né? Ora, tenho que fazer um adiantamento, né, para um fornecedor lá.
Eu fazia adiantamento, estava lá no meu banco, criar um conta a pagar para ser aprovado lá, gera um adiantamento lá para o meu fornecedor. Isso não existe mais, né? Você vai ter que fazer com uma nota, né, de débito, né? Fazer uma nota de débito, perdão, uma nota de crédito, né? Que você vai emitir uma nota que você tem que efetuar aquele pagamento. Vamos lá. Nota de débito, a mesma coisa, né? Por exemplo, que situação que você vai emitir uma nota de débito? Olha, uma perda de estoque, né? Por deterioração, perda no processo produtivo, roubo, seja lá o que for, você vai ter que fazer uma nota de débito. Muitas empresas hoje nem utilizavam, mas elas passaram a ter que utilizar essa nota fiscal, hoje já emitem uma nota fiscal para isso, né? Mas assim, quem que vai emitir essas notas, né? Eu falei do financeiro, né? E eu falei de um pessoal de almoxarifado, né? Que viu uma perda de um estoque. Quem que vai emitir esse documento? Por isso que a gente fala de rever processos, né? Por quê? Quem que vai rever esse processo? Quem que vai emitir a nota de débito no caso de adiantamento? Seja adiantamento de cliente, ou seja adiantamento de fornecedor, que hoje acaba... Algumas empresas fazem a nota de venda futura, né? Gerando a parte financeira, mas quem que vai fazer isso daí? Mais uma vez, precisa fazer uma reavaliação de processos internos. E, consequentemente, como a gente falou da apuração assistida, emitiu a nota, a nota de débito e nota de crédito também é modelo 55, tá? Nota fiscal eletrônica, nota fiscal eletrônica, seja de débito, seja de crédito. E ela vai subir para apuração assistida, ou seja, emitiu a nota de crédito, entra o crédito, emitiu a nota de débito, vai entrar o débito automaticamente lá, tá? Perfeito, Sidney. Bom, Antes da gente, né, antes de ir para as perguntas e compartilhar as perguntas, Álvaro, eu ia te chamar justamente para isso. Né? Nesse contexto de complexidade, né, a gente falou muito sobre isso. É um cenário bastante complexo, onde, de novo, né, a gente entendeu no consenso, por exemplo, na RP Summit, de que se existe um momento onde o provedor tem que estar próximo do cliente, o cliente tem que estar próximo do provedor, esse momento é agora, né? Porque é um viés regulatório. Então, eu queria, né, pegar uma posição tua de como é que vocês têm como Informa Action, como é que vocês têm trabalhado e têm apoiado os clientes de vocês nesse cenário, né? E o que que vocês estão planejando aí nessa jornada? maravilha, Luciano. Bom, eu entrei, estava aqui nos bastidores ouvindo vocês. Eu sei que a gente ainda tinha muito assunto para falar: extinção de PINs e COFINS, imposto do pecado, imposto sobre imposto, IBS, CBS. A gente tinha até 2033 para falar desse assunto. Mas nós prometemos 50 minutos, então faremos uma segunda live em breve para falar sobre temas que não abordamos aqui. E um resumo geral, Luciano, eu acho que ficou muito claro que a reforma não é um evento, ela é um processo longo que exige uma adaptação contínua. E o principal ponto, na minha visão, tá? Não sou especialista como o Sidney, é que isso deixa de ser um tema só fiscal. A reforma ela entra dentro da operação da empresa, ela tá dentro do caixa, dentro do faturamento, dentro de como as empresas se movimentam. Aqui na Information, nós passamos por isso ao lado dos nossos clientes, principalmente agora nessa virada de 25 para 26. Nós ajudamos algumas empresas a revisar os seus processos internos, a fazer os ajustes necessários dentro dos seus ERPs, a simular cenários futuros e, principalmente, evitar decisões erradas por falta de informação. Então, eu acredito que o principal foco hoje é estar atento e se antecipar. Então, basicamente, o que nós estamos fazendo hoje com os nossos clientes é antecipação, porque quem esperar 2027, 2028, 2029 chega atrasado. Nós temos que começar a fazer desde já. E para você que está ouvindo e que está nos assistindo, se você ainda não parou para entender como isso impacta o seu negócio, não só no imposto, mas no caixa, na precificação, na operação, esse é o momento. Nós podemos ajudar exatamente nisso, entender o impacto real e montar um plano de ação e de adaptação. E agora, Luciano, como prometido para os espectadores, vamos trazer algumas perguntas, porque eu tenho certeza que isso aqui deve ter gerado bastante dúvida no pessoal. Muito obrigado, Sidney. Muito obrigado, Luciano. Obrigado você, Álvaro. Vamos lá. Dentro deste contexto complexo, Sidney, vamos lá, eu vou compartilhar as perguntas aqui, tá? Obrigado, pessoal, pelas perguntas.
Se você fosse hoje o CEO de uma empresa de médio porte ou um C-level, qual seria a primeira decisão prática que tomaria nos próximos 90 dias por causa da reforma tributária e quais erros ou qual erro evitaria a qualquer custo? É, vamos lá, Luciano, como a gente falou bastante disso, né? Fazer simulações, né? Além dessas simulações, né, de fazer uma comparação, né, de como é hoje, né, e como vai ser com a reforma tributária, né, o mais importante é trazer toda a equipe, né, para esse ambiente, né? Então, por exemplo, mais uma vez, tem pessoas aí que eu acompanho as empresas no dia a dia, né? Tem pessoas que estão nos assistindo hoje aqui, né? Que tomaram algumas atitudes lá atrás, lá no final do ano, de chamar quem? Chamar o pessoal de faturamento, chamar o pessoal de compras, né? E também chamar o pessoal da área financeira, da parte de almoxarifado, recebimento de mercadorias, processo produtivo, trazer todo mundo para esse ambiente, né? Por quê? Mais uma vez, né? Eu comecei no começo, eu falei, não, eu não gosto de falar da minha parte, da minha parte, a sua parte, a parte, não. Só tem quem me conhece sabe que eu falo bastante isso, né? Para mim só interessa uma única pessoa dentro da empresa, que é a pessoa jurídica, né? Então, assim, tem que todo mundo trabalhar e remar para o mesmo lado, cara, entendeu? Então, assim, é, o que eu faria? Treinamento, né? No primeiro momento é treinar, treinar e treinar. Tá? E colocar todo mundo a par, né? Hoje a gente pega muito lugar que a gente vai, né? Por exemplo, você pegar algumas áreas importantes, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de compras, né? Esse pessoal tem que estar muito bem alinhado, saber de quem está comprando, o que está comprando, como está comprando, né? Porque às vezes você está com um valor absurdo para pagar imposto, nem compensa você deixar para pagar lá na frente, porque hoje o crédito vai ser pelo regime caixa, né? Então você vai comprar um negócio, um valor muito alto, pode ser que seja interessante você tomar aquele crédito, né? Ou seja, é mais fácil pagar antecipadamente, tomar aquele crédito, né? Do que deixar para lá na frente. Então, são essas decisões, ou seja, montar o cenário, tá? Isso é o mais importante. Legal. Na verdade é isso, né, Sidney? A tecnologia está disponível, né? O Álvaro comentou sobre isso. A Information tem toda a tecnologia disponível para poder te ajudar como empresário, como CEO, como C-level. É um exercício mesmo de processo interno de cultura, né, e de conhecimento, né? A gente escutou muito sobre isso também, viu, Sidney? Lá no RP É, Summit. então. É, vamos lá. Ah, pergunta mais objetiva, né? Obrigado, pessoal, pela live. Onde posso acompanhar esta apuração assistida? Olha, eu preciso confirmar, mas se não me enganar, ela fica no portal de serviço de consumo de bens e serviços. Eu acho que é consumo.tributos.gov.br e precisa ter lá, entrar com o seu .gov lá, tá? Então vamos lá, vou repetir, tá? É no consumo.tributos.gov.br. O do IBS, esse é do CBS, né? O do IBS eu tinha falado que era, se eu não me engano, é o CG, né? Que é Comitê Gestor, é cgibs.gov.br. Tá? Perfeito. Uma outra pergunta também mais prática. Com a reforma, ainda vai existir o PERDComp? Então, vamos lá. A gente tinha falado de algumas extinções, né? Uma das coisas que vai ser extinta, né, que eu acredito que seja extinta, é o SPED de contribuições, né? Porque deixa de existir o PIS e COFINS. Ou seja, o perde compra para aqueles créditos, que isso era uma coisa que a gente ia falar também, acabamos aí se, gastando um pouco mais de tempo em outros assuntos, né? Que é a extinção de algumas obrigações. Então, o PERDComp, tá? Teoricamente, para a parte de PIS e COFINS, ele está extinto, né? Uma coisa que é importante que as empresas têm que ver também dentro dessa simulação, né, é avaliar os valores que ele tem de crédito de imposto hoje, né, porque ele vai poder aproveitar esse crédito, né, ou seja, em 2027 fiquei com crédito de PIS e COFINS. PIS e COFINS ele é extinto em 2027. Né? Como que eu vou aproveitar esse crédito? Tem coisas que ainda não estão definidas. Lembra? A gente veio aqui mais para alertar do que as empresas têm que olhar lá para frente, né? Porque tem muita coisa que não está definida em lei ainda, tá? Tem muita definição a acontecer ainda. Então, o perde-comp, teoricamente, ele perde o sentido, né?
por conta do PIS e COFINS ser extinto para o ano que vem. Ora, mas e para esses créditos que ficarem remanescentes aí? Então, pode ser que o pé de compra ainda fique, mas não existe nenhuma definição em relação a isso ainda, tá? Legal. Bom, tem muita pergunta. Eu vou compartilhar mais uma, né? Se Ok, você quiser reforçar para a gente, né, obedecer o horário aí do pessoal, né? perfeito. Obrigado, pessoal. Muito enriquecedor. Precisamos fazer mais uma. Vamos lá. Se você quiser, você comentou um pouco, né? Mas se você quiser reforçar, se uma empresa tiver que escolher hoje, quero começar agora esse processo. Qual é o primeiro passo mais crítico para não ser pego de surpresa nesse cenário? Vamos lá, né? Primeiro ponto, né? Avaliar, né? Lógico, né? É uma pergunta muito subjetiva, não precisa saber ramo de atividade, né? Para quem vende, e tudo mais, que eu acho que esse seria o ponto principal, né? O ponto de partida, né? O que eu vou vender e para quem eu vou vender. Né? Então, se você me fala assim, não, eu vou vender combustível, esquece, né? Porque o combustível ele vai ser tributado lá na origem, né? Na refinaria, né? A gente ia falar um pouco de imposto monofásico, né? O imposto pecado, né? Enfim, né? O imposto seletivo, né? Melhor dizendo, né? Então, assim, depende muito de cada ramo de atividade, ou seja, não é uma coisa que dá para a gente cravar, faça isso, né? O caminho é esse, né? O caminho ele depende muito para onde você vai vender, para quem você vai vender, onde você está situado, né? Então, é uma série de variáveis, não é uma pergunta simples de responder. Mas acho que o primeiro passo seria esse, né? Fazer uma avaliação básica de o que e para quem você vai vender e de quem você vai comprar. Perfeito. Bom, pessoal, eu conversei com o Sidney, conversei com o Álvaro, né? Eu acho que né, a gente combinou de retomar e fazer uma nova live daqui a alguns meses, né? Eles ficaram de ver a questão de agenda, mas eu acho que assim é bastante importante e recomendável a gente fazer uma live no segundo semestre sobre isso, porque, de novo, né? Se a gente tem uma certeza aqui entre todos, essa certeza de que algumas coisas poderão ser alteradas ao longo dessa jornada. Então, eu acho que é bastante recomendável, e o Sidney topou, o Álvaro comentou que faz total sentido da gente retomar aí em uma data a ser definida, uma segunda live no segundo semestre. Pelo Tá menos eu falo bom? alguma coisa com mais certeza, né? Porque a gente deixa Sim, muita coisa no ar, porque realmente sim. está tudo muito no ar ainda, né, Luciano? Não, e é um consenso, Sidney. Eu acho que é um consenso de todos, né? De novo, frisando novamente, não está na mão de vocês, não é um viés tecnológico. Eu acho que é um momento onde tem que estar todo mundo junto e muito alinhado, porque esse processo todo já começou, né? Pessoal, quero agradecer o convite, quero agradecer a presença de todos vocês que estiveram com a gente aí nessa uma hora. Álvaro, foi um prazer estar com vocês. Sidney, foi um prazer estar com você também. O prazer foi meu. Obrigado a Prazer foi todos que todo nos nosso. assistiram aí, tá? Que até estou vendo aqui que teve um bom quórum, estão todos aí nos aguardando até agora, né? Ouvindo a gente até agora. Muito obrigado pela atenção de vocês, viu? Luciano, novamente, muito obrigado. Sidney, obrigado pelas explicações. A gente tinha muito assunto para falar ainda. Sidney citou alguns, eu também citei alguns aqui no final. Acredito que faz todo sentido, Luciano, fazermos uma segunda rodada para tratar dos assuntos que não tratamos e para tratar das novidades que o governo e que toda essa reforma vai nos trazer até a próxima live. Agradecer a todos que ficaram até agora nos assistindo, que enviaram perguntas. Tivemos muitas perguntas, mas respeitando o horário que nós prometemos para todos, iremos encerrar agora. Foi uma honra acompanhá-los. Aguardo vocês novamente na próxima live. Um abraço. Um abraço a todos, bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.